A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a missionária Catiane. Nessa tarde vim trazer uma palavra na qual o Senhor já faz muito tempo que colocou no meu coração. Amém? Vim trazer uma palavra no nome do Senhor Jesus e eu creio que o Senhor, antes de falar com vocês, o Senhor fala primeiramente conosco, para depois nós poder transmitir aquilo que o Senhor tem transmitido para nós primeiro. Amém? Aqueles que verem esse vídeo, compartilhe. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou compartilhar o link. E aqueles que entrarem no canal do YouTube, eu peço que vocês compartilhem. Compartilhe para que vidas venham a ser alcançadas, amém? Através do compartilhamento, vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser curadas, transformadas através da palavra, porque é a palavra que cura. Claro, é o Senhor Deus, mas é através da palavra que nós somos curados, libertos, transformados, alicerçados. Amém? Quem tem suas vossas Bíblias, abra comigo lá em Gênesis, capítulo 22 e verso 1, que diz assim, ó. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, e o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Irmãos, já parou para imaginar como Abraão não se sentiu nesse momento? Porque Deus colocou Abraão numa prova de fogo, né? A gente diz assim. Porque Deus falou com Abraão para pedir o seu filho como sacrifício. Porque Deus provou a fé de Abraão. Deus aprovou o coração de Abraão. Porque quando Deus nos dá a bênção, Deus lhe testa a nossa fé. Deus lhe testa o nosso coração. E assim foi com Abraão. E o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arraiou o seu jumento e cortou a lenha para o sacrifício. Então Abraão ele fez o que Deus pediu. Deus pediu para ele dar o filho, que era a promessa de Deus, que Deus deu Isaque como uma promessa para Abraão. E além de ele dar essa promessa, dessa bênção que tanto Abraão e Sara queriam ter, que eles queriam, né, ter um filho, portanto eles foram pai e mãe já idosos, já só parou para imaginar, nós no lugar de Abraão, Abraão podia questionar, né, podia dizer, Senhor, foi o Senhor que me deu, Isaque é uma promessa tua, como o Senhor está tirando Isaque de mim? Um filho que tanto ele amava, um filho, o primogênito, um filho que ele amava. E Deus pediu como sacrifício. Assim como Jesus é o Filho de Deus e foi crucificado naquela cruz. Deus deu seu Filho Jesus também, na cruz do Calvário, como sacrifício por mim e por você. E vamos adiante. E saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fique aqui com o jumento, e eu e o menino vamos ali diante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e após nos ombros de Isaque e pegou uma faca e o fogo. E os dois foram andando junto. Daqui a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. E depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar. Olha só, irmãos,
Que dor. Eu fico me imaginando. Deus pediu o filho para Abraão como sacrifício, mas só que Deus estava fazendo um teste com Abraão. Mas Abraão não sabia. Imagina você fazer um altar e amarrar o seu filho como sacrifício para o Senhor. E continuaram. Havia indicado Abraão e fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor a chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele, e o anjo disse: Não machuque o menino, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus. Olha o que Deus nos pede, irmãos, como sacrifício. O que eu entendo nessa palavra, irmãos, que Abraão foi obediente. A obediência que Abraão teve sobre a voz de Deus. E sabe o que a outra palavra, irmãos, que eu entendo e o que eu entendo nessa palavra? A confiança. A confiança que ele teve em Deus. Os irmãos já pararam para pensar se Deus pede algo para nós? Se Deus fala assim, me dê o teu filho, primeiramente a gente já vai questionar. Primeiramente a gente já vai culpar Deus. Primeiramente a gente vai falar, Senhor, não, foi o Senhor que me deu, por que o Senhor vai fazer isso? Mas Abraão não fez, Abraão não questionou. Abraão simplesmente ele obedeceu. Simplesmente ele teve a obediência de fazer tudo que Deus mandou ele fazer. Tudo que Deus falou para ele fazer com o filho dele, ele fez. Ele levou o filho, ele pegou todas as coisas, ele levou o filho como sacrifício, ele fez o altar, ele colocou o filho em cima daquele altar, ele amarrou o filho. Quando ele pegou a faca para matar o filho, as vozes dos anjos disseram: Abraão, Abraão, não faz nenhum mal contra o teu filho. Por quê? Porque Deus viu que Abraão tinha obediência. Com essa palavra eu aprendo duas coisas, que são a obediência e confiar na promessa que Deus deu. Deus deu uma promessa, Deus prometeu um filho para Abraão. Portanto, ele teve o filho já idoso. Mas Isaque era a promessa que Deus tinha para Abraão. Era a promessa que Deus prometeu um dia de ele ser pai e de a Sara ser mãe. Era a promessa do Senhor. E Abraão nunca desacreditou naquilo que Deus falava. Nunca desacreditou que a promessa do Senhor um dia se cumprir. Eles nunca imaginavam que eles iam ser velhos, que eles iam ter filhos idosos. E assim é na nossa vida e na tua vida. Quando Deus promete algo para nós, não interessa o que Deus promete. Mas você tem que confiar como Abraão confiou. Você tem que confiar como Abraão confiou. E não só confiar, mas obedecer à voz de Deus. Andar na obediência, porque a palavra diz que é mais fácil tu obedecer do que tu sacrificar. Porque Deus não quer tanto sacrifício, mas Deus quer a obediência. Mas é através do sacrifício que Deus vê a tua obediência. Deus, ele viu a obediência de Abraão através do sacrifício de Isaque. Aonde ele mexeu, aonde ele viu com o coração, aonde ele sabia que Abraão, ele tinha amor para aquele filho, aonde ele amava tanto aquele filho. Mas só que o coração de Abraão não estava apegado no filho. Muitas vezes Deus nos dá a bênção, mas às vezes a gente quer se apegar naquela bênção. Depende da bênção que Deus dá na nossa vida. A gente quer pegar e a gente quer, sabe, ser o dono daquela bênção. Às vezes o coração da gente fica apegado àquela bênção devido ao que Deus dá na tua mão. Depende do que Deus coloca a bênção nas tuas mãos. Às vezes tu começa a bajular aquela bênção. E Deus não quer isso. Porque se Deus ele te dá a bênção, Deus ele cumpre com a tua promessa. Mas se você começar a bajular,
você começar a se exaltar, você começar a se achar que é o dono do mundo, você começar a se achar que é o dono daquela bênção, Deus não se agrada disso. Porque Deus deu a bênção, deu a promessa, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão de dar o filho para ele. Mas Deus, ele pediu como sacrifício para ver realmente a fé de Abraão. Ver se realmente Abraão tinha fé, para ver se realmente Abraão obedecia aquilo que Deus pediu. E Abraão fez tudo grandemente pela obediência da voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ele fez tudo o que Deus mandou. Se fosse nós hoje, nós não teríamos essa capacidade. Se Deus pedir algo para nós, será que nós temos essa capacidade de confiar na promessa que Deus tem para nós? De confiar que a promessa do Senhor vai se cumprir na nossa vida? Será que nós temos essa capacidade de obedecer a voz de Deus, obedecer tudo que Deus manda nós fazer? Porque o que vale mais para Deus, que a palavra diz, é a obediência, não é sacrifício. Muitas vezes a gente quer sacrificar tanto, mas às vezes não obedece. Às vezes tu ora dia e noite, tu jejua dia e noite, tu se sacrifica, tu faz sacrifícios grandes, mas às vezes você não obedece à voz de Deus. Às vezes você não tem obediência em nada que Deus fala. Às vezes Deus fala assim: filha, eu não quero que você faça isso, e você vai lá e faz. Mesmo você fazendo sacrifício. Mas você pega e você vai lá teimosa e faz do teu jeito. Você pega e vai lá e faz do teu querer coisas que Deus não quer que você faça. E às vezes quando Deus manda tu fazer, tu não faz. Deus fala: filha, eu quero que você louve, mas não louva. Filha, eu quero que você pregue a minha palavra, mas às vezes a gente não prega a palavra. A gente vai deixando. Só que Abraão, ele obedeceu a voz de Deus, ele fez tudo que Deus mandou. E quando Deus, ele promete algo na nossa vida, ele cumpre, irmãos. Não interessa o que Deus prometeu na sua vida. Não interessa se Deus prometeu de você ser um levita. Se Deus te prometeu de tu ser um abençoador. De Deus te prometeu algo para ti. No teu ministério, na tua vida financeira, o que é que seja, Deus, ele vai cumprir, porque Deus não é pai que minta. E as palavras do Senhor não voltam mais atrás. Apenas nós temos que ser igual a Abraão, confiar na promessa de Deus. Confiar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na tua vida. Só que nós temos que confiar que um dia essa promessa vai se cumprir. Não interessa o ano, que dia, que hora, que data, mas Deus sabe a hora, Deus sabe a data, Deus sabe o dia, Deus sabe a hora certa do dia de cumprir a promessa. Basta nós andar na obediência como Abraão andava. Basta nós ter fé em Deus. Basta nós confiar que um dia vai se cumprir a promessa que Deus prometeu na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não confia. Deus fala: filha, eu vou cumprir tal coisa na tua vida. Eu vou cumprir a promessa que eu te prometi um dia lá atrás. Mas às vezes a gente fica: não, Senhor, não vai se cumprir. Ah, Senhor, eu já fiz tanta coisa, mas não vai acontecer. E eu quero te dizer: permaneça na fé. Permaneça na confiança. Permaneça na obediência. Porque o que Deus sagrado é a obediência. É como eu falei lá atrás. Não adianta nós querer fazer sacrifícios se não tiver obediência. Abraão, ele sacrificou o filho dele, sim, mas foi através da obediência que ele sacrificou Isaac. Porque se ele não obedecesse a voz de Deus, ele não ia dar o filho dele, ele não ia sacrificar o filho dele como Deus pediu. Porque Deus fala conosco. Deus, ele fala conosco para nós fazer o que é certo. Deus, ele fala o que é para nós, ele mostra para nós o que é certo e o que é errado. Mas se nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós não ser obediente à voz de Deus, nós vamos procurar sempre fazer as coisas erradas e achando que é certo. Então, irmãos, que essa palavra fique grandemente guardada no teu coração.
Não interessa o que Deus prometeu na tua vida. Eu só digo uma coisa. Confia, crê que um dia o Senhor vai fazer cumprir a promessa que um dia Ele te prometeu. Não interessa no que Ele te prometeu. Não interessa o que Ele te prometeu. Mas basta você prevalecer. Basta você permanecer, basta você continuar caminhando na obediência, basta você confiar, basta você continuar na obediência, na fé e confiar em Deus para que tudo venha se cumprir o que Deus de um dia te prometeu. Eu sei que tem hora que não é fácil, eu sei que tem hora que são difíceis, tem hora que a diversidade vem e a gente fala, não vou conseguir. A promessa do Senhor não vai se cumprir nunca, tá demorando a promessa, mas olha quanto tempo levou para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão. Abraão se tornou o pai da fé, o pai da multidão, porque Abraão andava na obediência de Deus. E assim é nós. Assim é nós na nossa vida. O nome do Senhor, Deus dará o que for preciso. E é por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Deus nunca vai dar aquilo que a gente não precisa. Mas Deus sempre vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Porque Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o tamanho das nossas necessidades. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamava Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou? O seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a estrela do céu. Então Deus falou para Abraão, né? Deus falou para Abraão que, como ele obedeceu, como ele fez tudo que Deus falou, como ele fez tudo que Deus mandou, Deus ia abençoar muito mais ele. Porque Deus viu a obediência de Abraão. Deus viu a fé de Abraão. E através da obediência, através da fé dele, através de ele confiar em Deus, Deus ia dar uma nação para ele, com descendente, como se fosse o céu cheio de estrela. Ele mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Era tantas estrelas que não tinha como Abraão contar. E assim era na vida de Abraão que Deus ia fazer. Deus ia dar numerosos de bênção para ele, de descendente, uma terra de descendente para ele cuidar, para ele fazer aquilo que Deus chamou na vida dele, as promessas do Senhor. Não, a promessa não era só Isaac, mas a promessa dele era de ser o pai das nações, o pai da fé, o pai de cuidar, o pai de zelar, o pai de cuidar. E assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes Deus abre uma porta de emprego para nós, e às vezes a gente fica bajulando aquele emprego. Às vezes Deus abre uma porta de emprego, Deus fala assim, eu vou abrir essa porta de emprego, eu vou te abençoar nessa porta de emprego. Mas às vezes a gente fica bajulando aquele emprego, achando que aquele emprego é tudo na nossa vida. Às vezes daí quando Deus veja que a gente está muito, quando Deus olha para o nosso coração e Deus está vendo que aquele emprego é primeiro lugar na nossa vida, Deus pode até fechar as portas para ver onde é que está o nosso coração, para ver onde é que está a nossa fé, para ver se nós conseguimos viver sem aquela porta de emprego. Às vezes Deus te abençoa em outras profissões, outras coisas. Às vezes Deus te abençoa com uma casa, Deus te abençoa na vida financeira, Deus te abençoa na tua saúde, Deus te abençoa em tudo. Mas muitas vezes o nosso coração fica muito pegado com as coisas. Daí Deus fala assim, me dá. Quero fazer uma prova de ti, eu quero ver onde é que está a tua fé. Me dá a tua bênção que eu te dei, me dá a promessa que eu te dei, eu quero... Sacrifica para mim, eu quero que tu sacrifique a promessa que eu te di. Eu quero que tu sacrifique aquilo que eu te abençoei. Será que nós teremos essa coragem de fazer como Abraão fez? Dizer, Senhor, não, o Senhor abriu essa porta, mas é tua, não é minha.
Está aqui, Senhor, o meu serviço. Meu serviço não é meu, é teu. Ah, Senhor, a minha vida financeira está bombando, mas meu coração não está pegado ao dinheiro. Porque o dinheiro, se eu estou sendo abençoado, porque eu sei que é o Senhor que está abençoando, foi o Senhor que me abençoou. Mas muitas vezes a gente quer fazer o quê? Muitas vezes a gente quer colocar as coisas em primeiro lugar, bens materiais, dinheiro, fama. Tudo a gente coloca em primeiro lugar, menos Deus. Se Deus hoje fosse pedir um sacrifício para nós, será que nós estamos preparados para sacrificar aquilo que Deus pedir para nós? Será que nós teríamos essa coragem, essa fé de Abraão? Será que nós teríamos essa confiança de Abraão? Será que nós temos essa obediência de Abraão para fazer o que Deus manda nós fazer? Por isso que eu digo, irmãos, às vezes não adianta nós sacrificar, fazer um monte de sacrifícios e às vezes não tem um pingo de obediência a Deus. Porque Deus quer ver em nós a obediência. Às vezes você se sacrifica tanto para Deus. Às vezes você te dá o melhor de ti. Às vezes você ora dia e noite. Você se jejua dia e noite. Você se consagra dia e noite. Você lê a palavra dia e noite. Você faz tudo quanto é tipo de sacrifício. Mas às vezes você não obedece. E Deus viu aqui em Abraão, não foi o sacrifício dele, mas foi a obediência dele. Deus viu no Abraão a obediência, a fé e o crer, o confiar dele. É isso que Deus vê em nós. Deus quer ver em nós a confiança. Deus quer ver a nossa fé, o tamanho da nossa fé. Deus quer ver o nosso confiar, se realmente nós estamos confiando naquilo que Deus fala. Porque Abraão, ele confiava em Deus, ele confiava o que Deus falava, o que Deus ia fazer. Porque eu creio assim, irmãos, que Abraão, ele estava ciente que Isaac era o filho dele, sim, que foi Deus que deu para ele, sim. Mas eu creio que Abraão, certo, olhou e disse assim, não, a bênção não é minha, é do Senhor. Então o Senhor faz o que quer da bênção. Se o Senhor te prometeu algo, mas se Deus, ele quer te testar a tua fé, se Deus, ele quer te testar, Deus quer ver realmente onde está a tua confiança, Deus, ele vai te pedir sacrifícios. Mas só que através do sacrifício, não só o sacrifício, mas ele vai pedir a tua obediência também. É onde Deus olha para nós e vai ver se realmente nós temos com os ouvidos bem abertos, onde Deus vai olhar para nós e vai ver se realmente nós temos, como a palavra diz, obedecer. Se Deus fala assim, filha, eu não quero que você faça isso, você não faz. Por que você vai lá e faz? Se Deus mandou você não fazer. Mas muitas vezes a gente não quer fazer. Às vezes a gente não quer fazer o que Deus quer que a gente faça, mas a gente quer fazer o que nós queremos fazer. Às vezes a gente quer fazer o que Deus, a gente quer fazer o que a nossa carne quer, mas não quer fazer o que Deus manda. Então isso não é obediência a Deus. Porque quando Deus falou para Abraão, pega o teu filho, vai ao monte de Moriá, me dê teu filho como sacrifício, Abraão não falou nada. Abraão não fez nada, Abraão só simplesmente obedeceu. Simplesmente Abraão só disse, pegou e fez tudo o que Deus mandou. Abraão não ficou falando, não, Senhor, eu não vou fazer. Não, Senhor, eu não vou subir o monte de Moriá, não vou dar meu filho, não. Eu não vou fazer isso que o Senhor está mandando. E é isso que nós temos que ver. Se realmente é assim como se é assim que nós temos na presença de Deus, como Abraão. Às vezes Deus fala para mim, para você, e diz assim, ó, eu não quero que você vá naquele lugar. Porque lá não é lugar apropriado para você, mas você pega e vai. Deus fala assim, ó, eu não quero que você faça mais esse tipo de pecado, e você vai lá e continua no pecado. Deus fala assim, eu quero que você faça isso. Eu quero que você
Love, eu quero que você pregue. Mas às vezes a gente não prega, a gente não louva. E muitas vezes o tamanho da nossa luta, às vezes a luta dobra, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não faz aquilo que Deus manda. Muitas vezes a gente não dá ouvido, a gente não obedece o que Deus manda. Quando Deus manda, nós temos que obedecer, não interessa o que for para fazer. Se Ele mandou, tu tem que obedecer. Se Ele te mandou é porque Ele está no controle. Se Ele te mandou é porque Ele vai te honrar. Mas muitas vezes a gente se nega de fazer aquilo que Deus pede. Amém? Eram essas palavras que Deus colocou no meu coração. Já faz tempo, irmãos, que Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Eu estava trabalhando, porque eu trabalho de faxineira, e eu estava trabalhando, varrendo o meu trabalho lá, e Deus começou a falar fortemente sobre esse trabalho, sobre essa palavra no meu trabalho. Deus começou a queimar, arder no meu coração, só que eu demorei. É por isso que eu digo, irmãos, quando Deus fala assim, ó, eu estou te dando a palavra, vai lá e corre e prega. E a gente não prega. Depois a gente paga um preço de não obedecer. Mas hoje eu estou pregando essa palavra porque quando Deus coloca no teu coração, não sai mais. Quando é Deus que coloca algo para te fazer, aquilo não sai mais, aquilo vai comer, sabe, o Espírito Santo começa a te incomodar, o Espírito Santo começa a dizer, não vai pregar, eu quero que tu pregue aquela palavra, e não adianta tu pular, não adianta tu fugir, não adianta tu disfarçar, e não adianta dizer que não vai, porque o Espírito Santo, ele começa a tocar no teu coração. O Espírito Santo começa a bater na porta todo dia. Oh, eu falei contigo naquele dia. Eu mostrei a palavra para te pregar. Por que tu não pregou? Daí a gente não prega, irmãos. A gente passa a luta. A gente passa a luta. Quando Deus fala, muitas vezes Deus fala para mim. Que às vezes, muitas vezes eu passo a luta porque às vezes eu não quero fazer aquilo que Deus manda e a gente está na desobediência. Às vezes eu falo, Senhor, hoje eu não estou sem condições de pregar. Mas Deus fala, vai lá e prega. Ah, Senhor, hoje eu não tô legal, não tô bem. Mas Deus fala, vai lá e prega. É isso que nós temos que, é isso que eu aprendi nessa palavra. Primeiro aquilo que eu falei lá no início. Primeiramente Deus fala conosco, para depois, através da nossa vida, nós transmitir para outras vidas. E nós temos que parar de ser teimoso. Nós temos que parar de temar com Deus. Quando Deus manda, nós temos que fazer, correr, fazer. Quando Deus fala assim, eu quero que você pegue a tal palavra para mim hoje. A gente tem que parar de fazer as coisas e ir lá fazer, não deixar para amanhã, não deixar para depois. Porque quando a gente deixa para amanhã, deixa para depois, às vezes é tarde. Daí a gente começa a passar luta, a gente começa a passar problema e não sabe o motivo. Mas daí Deus tem que te pegar e dar uma chocoteada e dizer assim, sabe por que você está passando por isso? Porque você não está fazendo o que eu estou te mandando. E os irmãos sabem que quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não faz o que Deus quer, a gente também paga um preço para não fazer. Porque se Deus está te pedindo é porque Deus quer que tu pregue. Se Deus quer... Se Deus está te pedindo é porque Deus te capacitou para fazer aquilo que Ele te chamou, a promessa do Senhor. E nessa tarde estou aqui para dizer, não pare, não desobedeça a voz do Senhor. Porque quando Deus está vendo que a gente está desobedecendo a Ele, Deus vem e Ele dá aquele chacoalhão em nós, para nós voltar assim de novo. E nessa palavra eu aprendi muito, eu meditei muito nessa palavra. Nessa palavra, é como eu falei, a conclusão que eu aprendi é obedecer, é a obediência, e o confiar e a fé. Os três têm que andar junto. Obedecer, ter fé e confiar naquilo que Deus um dia te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas se Deus pedir a promessa, se Deus pedir algo para nós, hoje, como sacrifício, será que nós estamos preparados como Abraão para sacrificar, para dar para Deus aquilo que Deus pedir? Será que nós estamos preparados para isso? Acho que nós não temos preparado para dar aquilo que Deus pede para nós. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele testa a nossa fé.
Deus ele coloca nós em várias provas para provar a nossa fé, provar a nossa obediência, provar a nossa confiança. Se realmente, para ver onde está o nosso coração, se nós só falamos de Deus da boca para fora. Mas quando Deus pede algo, quando acontece algo, para ver se realmente nós estamos confiando verdadeiramente no Senhor. Amém? Então, eram essas palavras que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que essa palavra vai tocar em cada coração. Eu creio que vidas vai ser alcançadas através dessa palavra. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio naquilo que Deus me chamou para fazer, na presença dEle. Então, aqueles que ouviram esse áudio, que compartilhem e que tomem posse dessa palavra. Toma posse da bênção do Senhor. Medite na palavra. Confia naquilo que Deus prometeu para você. Não interessa a promessa, mas confie. Somente confia em Deus, porque o resto Ele se encarrega de fazer. Nós temos que confiar no Senhor, não duvidar. Se Deus prometeu uma promessa para você, simplesmente confie. Diz assim: Senhor, eu estou aqui para confiar no Senhor. Não interessa o dia que vai acontecer, mas eu estou aqui para confiar e crendo que vai acontecer. Amém? Soberano Deus, amado Pai, Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, que nessa tarde, Pai, eu quero te agradecer primeiramente, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, obrigado, Pai, pela tua glória. Obrigado, Senhor, por o Senhor administrar essa palavra no meu coração, Pai, como chama de fogo ardente. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendizo por tudo, Deus, porque Tu és fiel na nossa vida. A partir do momento que nós obedecemos a Tua voz, Pai, Tu é fiel. Tu é fiel na nossa vida para cumprir tudo que o Senhor tem prometido. E eu creio nas Tuas promessas, Pai. Eu creio que um dia as Tuas promessas vão se cumprir na minha vida, vão se realizar. E nessa tarde, Pai, eu peço que o Senhor venha alcançar cada vida, que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, que essas vidas venham ser tocadas, venham ser alcançadas através dessa palavra, Pai, que corações venham ser alcançados, que a fé deles venha ser aumentada, que eles possam, Pai, ter fé para confiar no Senhor, que eles possam crer em tudo aquilo que o Senhor já tem falado, aquilo que o Senhor já tem colocado na vida deles, Pai, que eles possam andar na obediência, Pai, que eles possam obedecer a Tua voz, que eles possam obedecer aquilo que o Senhor pede para fazer, Pai. Querida amado Jesus, que nessa tarde, Pai, nós possamos ser abençoados na Tua presença. Vai de encontro de cada vida nessa tarde, Pai, que a Tua presença, que as Tuas mãos, Senhor, venha alcançar vidas que necessitam, vidas que precisam realmente da Tua glória, da Tua presença, vidas que precisam ser transformadas, Pai, vidas que precisam ser libertas pelo nome do Senhor Jesus, Pai, através da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra, Pai, que transforma. E nessa tarde, Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua nação, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nessa tarde, Pai, que todo mal venha bater em retirada. Que todo mal, Senhor, da nossa vida venha bater em retirada, que todos os dados inflamáveis venha ser cancelado, Pai. Que o Senhor venha cancelar todos os planos do inimigo. Senhor, abre a mente de cada vida que ouvir esse vídeo. Abre a mente delas, Pai. Tira a cegueira espiritual. Tira tudo aquilo que o diabo coloca, Deus, como cegueira, como surdez, para não deixar ouvir a palavra de Deus, para não deixar ver a palavra do Senhor, para ela meditar na palavra. Que nessa tarde, Pai, seja uma tarde de bênção. Abençoa o Teu povo, Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar nessa tarde. Vai entrando nos lares, Senhor. Vai fazendo a Tua obra, Jesus, nessa tarde. Vai transformando as vidas, porque vidas precisam ser transformadas através da Tua palavra, através do Teu poder, através da Tua glória. Porque quem faz é o Senhor, Pai. É tudo é para Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória é dada para o Senhor. E que nessa tarde, Jesus, eu te agradeço e te louvo. Obrigado, Jesus, por essa tarde. Obrigado pela essa palavra. Obrigado, Pai, por estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Eu sei que é tudo simples, Pai, mas é tudo para Ti, Senhor. É na simplicidade que o Senhor se agrada, é na humildade que o Senhor se agrada. O Senhor sabe, Deus, que eu não sei falar perfeitamente, eu não sou, Pai, estudada, o Senhor sabe, mas quem me dá sabedoria, quem me dá entendimento, quem me dá discernimento é o Senhor, quem usa a minha vida é o Senhor, quem faz é o Senhor, Pai, porque eu não sou nada diante da Tua presença, Jesus. Eu não sou nada, Pai. Nós não somos nada sem a Tua presença, Jesus. Mas quando nós temos a Tua presença, nós somos tudo, Senhor.
porque é a tua presença que nos enche, é a tua presença, Pai, que nos traz alegria, é a tua presença que traz o gozo, o refrigério para a nossa vida, é a tua presença, Pai. Querido amado Jesus, que nessa tarde o Senhor venha nos capacitar a cada dia na tua presença, Jesus. Tudo que nós viemos fazer, Pai, não seja para glorificar a nossa carne, mas que seja para gloriar o teu nome, Jesus. Que seja tudo para o teu reino do céu, que tudo seja para ti, meu Senhor. Porque nós fizemos, Pai, nada é para nós, mas tudo é para ti. E que através dessa palavra, Pai, que vidas venham a ser alcançadas, que através dessa oração elas venham a ser alcançadas, Jesus. Espírito Santo, Espírito da verdade, que nessa tarde, Pai, o Senhor entra como libertador de cada vida, Jesus. Entra como restaurador em cada vida, Jesus. Pai, entra em lares que precisam da tua presença. Tem lar que precisa da tua glória. Tem lar que precisa, tem família que precisa do teu mover. Tem família que precisa, Pai, da tua presença, Jesus. Tem família que precisa da tua cura, Senhor. Espírito Santo, entra como libertador nessas vidas, entra como curador, Pai, através da tua presença, vidas venham a ser curadas no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, recebe essa humilde oração, Jesus. Recebe tudo para ti, Deus, porque tudo é para ti, nada é para nós. Pai, eu te agradeço, te louvo e te bendizo, e que o Senhor possa nos dar nova oportunidade de pregar a tua palavra. Que o Senhor nos dê a nova oportunidade de fazer aquilo que o Senhor nos manda, Jesus. E que nós possamos andar sempre na obediência. Que nós possamos sempre andar na fé. Que nós possamos sempre andar na confiança. Em nome de Jesus, Pai. Recebe essa humilde oração e assim eu te agradeço, te louvo e te bendizo. E toma o teu povo nas tuas mãos, Pai. E cada vida que entrar aqui, ela seja abençoada, seja edificada pelo teu Espírito, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui já encerrei a palavra e o que eu tinha para falar eu já falei. Se eu ir além disso, vai sair tudo de mim. E de nós nada sai perfeito. O único que é perfeito na nossa vida é só Jesus. Amém? Fico tudo na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Que todos tenham uma tarde de sexta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém?